Será que ele tem a resposta ao problema? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente eu fiz um vídeo sobre a previsão do Michael Burry de um colapso financeiro iminente. Michael Burry foi quem, em 2005, estudou o mercado imobiliário americano e descobriu que estava cheio de títulos podres. Ele previu então, com mais de 2 anos de antecedência, a crise do subprime que faliu o banco Lehman Brothers e deixou um monte de gente sem dinheiro por aí. Ele mesmo ganhou um bocado de dinheiro com essa previsão. Para mais detalhes sobre essa história, veja o meu vídeo que saiu dias atrás. O investidor que previu o crash de 2008 está avisando, vai ser pior agora. Antes de entrarmos no tema de como Michael Burry está se protegendo da catástrofe vindoura, cabe novamente o alerta. Este não é um canal de investimentos, eu não sou especialista em investimentos, não tome nada do que você ouvir aqui como recomendação de investimento. Eu sou um libertário anarcocapitalista e meu objetivo aqui é apenas mostrar como o Estado é algo sempre ruim e desnecessário para a sociedade. Além disso, você não deveria ouvir nenhum YouTube na hora de decidir seus investimentos, essa é a minha opinião. Esse tipo de aviso legal é importante até porque ficamos sabendo no dia seguinte a que saiu o meu último vídeo o porquê que Michael Burry apagou todos os seus tweets. Ele foi ameaçado com um processo na SEC, a Securities and Exchange Commission, a equivalente à CVM de lá, o órgão que fiscaliza investidores. Tweetar e aparecer nas notícias recentemente aparentemente levou a SEC a nos fazer uma visita. Amável. #NoMoreTweets, sem mais tweets. Certamente estava incomodando poderosos no governo e o governo, quando se trata de usar violência, não pensa 2 vezes. Michael, que estava usando o nome Cassandra no Twitter, preferiu apagar tudo e não falar mais do assunto. Porque Cassandra, bem, é uma figura mitológica grega que foi condenada a saber do futuro, mas nunca acreditarem nela quando ela falar o que vai acontecer. Interessante, não é? Mas sem mais enrolações, eu sei porque que vocês clicaram nesse vídeo, vamos à informação. Em que Michael Burry está apostando seus investimentos? Bom, ele certamente cobra por essa informação, afinal ele é um investidor profissional. Mas a gente tem pelo menos uma ideia ao analisar as últimas fichas 13F cadastradas por ele junto à SEC. Na legislação americana, investidores devem declarar suas posições periodicamente para a agência fiscalizadora. A informação que eu tenho aqui é um pouco antiga. A SEC só divulga publicamente as informações após 6 semanas, justamente para proteger os negócios dos investidores. Mas como ele vem alertando deste problema já faz algum tempo, ele provavelmente está se planejando para esse grande problema há algum tempo também. Então é bem provável que essa posição dele já tenha isso em mente. É preciso entender também que aqui vamos ver apenas os seus investimentos em ativos controlados pela SEC, ou seja, ações, opções e outros. Mas não ativos fixos. Ele pode ter ouro, pode ter bitcoins, pode ter imóveis, pode ter outras coisas que seria interessante saber, mas não temos essas informações. Apenas as informações que estão lá na SEC. E vamos a ela. Primeiro, ele tem uma boa grana investida em calls de 3 empresas, Citigroup, Pfizer e Kraft Heinz. Embora sejam os maiores valores investidos devido à defasagem do tempo, isso não quer dizer absolutamente nada, porque calls ou opções de compra têm prazo de 1 mês geralmente. E como só temos acesso ao relatório da SEC depois de 6 semanas, essas calls aí ou já foram exercidas ou já foram descartadas. Mas mostra um ponto importante aqui, ele está de olho no mercado de derivativos. No momento de alta instabilidade, isso faz sentido. Opções de compra, como já expliquei em outros vídeos, não é a ação em si. Ele comprou, na verdade, o direito de comprar ações no futuro por um preço mais baixo. Isso significa que ele julgava que essas ações poderiam subir muito e ele conseguiria comprar essas ações pelo preço mais baixo e vender pelo preço do mercado bem maior. Esses números referem-se especificamente ao final de 2020. E veja, o Citigroup no final de 2020 subiu mesmo e vem subindo consistentemente. A Pfizer subiu mesmo nessa época, o que era esperado com a aprovação da vacina dela. A Kraft Heinz também vem subindo, o cara parece ser esperto mesmo. Mas lembre-se, pode-se ignorar esses 3 porque essa aposta dele é uma aposta de ocasião. Um call é tipicamente algo rápido. O resto das ações é de mais longo prazo e chama atenção por serem coisas pouco conhecidas. Nada de grandes fundos ou grandes empresas conhecidas. Ele gosta de apostar mesmo. Tem muita coisa de tecnologia. A Lumen
é uma empresa de rede, tecnologia, armazenamento. A Unity, a Western Digital também são empresas de tecnologia. A NOL é uma empresa de distribuição de energia. A RPT Realty é uma investidora em shopping centers. Não vou falar sobre cada ação aqui porque ficaria maçante. Se quiser, dá um pause no vídeo, veja as ações que estão aí. Mas o ponto importante que dá pra gente tocar nisso é que ele faz aposta em ações que não são muito conhecidas, ações que não estão nos holofotes. Isso é clássico de investidores arrojados, altos riscos, grandes retornos. E faz sentido também num cenário em que o risco é alto de qualquer forma, com um desastre se avizinhando por aí. Comparando a ficha atual dele com as anteriores, dá para ter uma noção também das ações que ele vendeu recentemente, ele desfez. A lista aí é previsível, a Trip, uma empresa de turismo, o Facebook com suas confusões mil, mas a ação que chama mais atenção nessa lista é a GME, a GameStop. Ele estava muito investido nessa ação e ela efetivamente deu bastante lucro para ele. Mas ele vendeu antes do movimento do Wall Street Bets, que aconteceu em janeiro desse ano, que teria deixado ele novamente multimilionário. Falamos sobre esse caso no vídeo Microinvestidores fazem 13 bilhões de dólares apostando na loja de jogos GameStop. Veja, o Michael Burry chegou a lucrar bastante com a ação e provavelmente conseguiu vender ela com facilidade justamente porque o movimento já estava começando. O pessoal da Wall Street Bets já estava comprando a ação. Mas o fato é que, se ele tivesse segurado as ações só mais umas semanas, o valor teria explodido na mão dele com lucros de mais de 1000%. Um outro ponto que ele está também errado é em relação ao Bitcoin. Vocês perceberam que no último vídeo eu deixei claro que a parte final em que eu falo sobre Bitcoin é a minha opinião, não a dele. O motivo pelo qual eu deixei isso claro é que ele andou tweetando algumas coisas bastante negativas sobre o Bitcoin. Chegou a comparar o Bitcoin com uma fraude. Mas vamos entender isso direito, vamos ver quais foram esses tweets dele. As favoritas de hoje, Bitcoin, EV, SAS, Meme Stock, e aí quando ele fala Meme Stock é que ele está se referindo justamente a GameStop e outras ações que foram impulsionadas pelo Wall Street Bets, como explicamos no outro vídeo, mas ele continua. São como a habitação em 2007 ou como as .com em 1999. Não estão erradas, mas apenas motivadas pelo fervor especulativo a valores irreais, dos quais a queda será dramática e dolorosa. Fraudes também a WorldCoin e a Enron de hoje. Outro tweet dele, o Bitcoin é uma bolha especulativa que traz mais riscos que oportunidades. Apesar de muitos dos proponentes estarem corretos em seus argumentos de por que ela é relevante nesse momento da história, se você não sabe quanta alavancagem está envolvida nessa corrida, você não sabe o suficiente sobre isso. Eu não odeio o Bitcoin, porém, na minha visão, o futuro distante é tênue para moedas criptográficas em um mundo de violência legal. Governos centralizados, sem coração e com seu sangue vital ligado ao monopólio de moedas. No curto prazo tudo é possível, por isso eu não shorto o BTC. Coisa curiosa é o caso das moedas, entre aspas, que apreciam com a especulação. Elas são deflacionárias, portanto incentivam a poupança e o atraso no consumo, matando o comércio. O Bitcoin não resolve o dilema de Triffin. Como moeda para a economia global, é relativa e exige liquidez na escala das maiores economias do mundo. É por isso que a Suíça não pode ser uma moeda de reserva. O coração do sistema fiduciário vai para o próximo campeão do PIB. Agora, me permitam mostrar por que Michael Burry está errado com relação ao Bitcoin, como estava errado com relação ao GameStop. Vou começar pelo último tweet e voltando para o primeiro. O que é o dilema de Triffin? É uma constatação feita pelo economista belga Robert Triffin que o mundo tende sempre a se organizar, o comércio internacional, em torno de uma única moeda global, pela mera facilidade de fazer transações e precificar as coisas na mesma base. Uma época foi a libra inglesa, depois passou a ser o dólar. Segundo Michael Burry, o país com maior PIB acaba determinando isso e, segundo ele, será a China. Portanto, o yuan deve ser a próxima moeda global, é o que dá para entender desse tweet dele. A questão é que qualquer país que vá controlar a moeda global acaba por ter a função também de gerar liquidez para o resto do mundo, e com isso terá sempre um saldo de balança comercial negativo. Isso é algo bom para o governo, porque esse governo pode imprimir dinheiro para comprar
coisas sem gerar inflação interna. Ele acaba sendo parcialmente responsável pelo equilíbrio econômico do resto do mundo inteiro. E o Bitcoin não tem controle sobre a economia, não tem liquidez suficiente para substituir toda a economia do dólar na visão dele. Isso que ele quis dizer como o Bitcoin não resolve o dilema de Triffin. Quem vai emitir Bitcoins para suprir a demanda do mundo todo? É a pergunta base do que ele faz. Mas se trata apenas do paradigma errado. O Bitcoin tem um número fixo, mas o seu valor pode ser infinitamente subdividido, o que garante que não apenas não faltará liquidez para o comércio mundial, como se resolve a questão de forma muito mais simples, sem a necessidade de um governo controlando a moeda. A limitação do número de Bitcoins se liga também ao tweet anterior. O Bitcoin é deflacionário, isso é verdade. Cada vez as coisas ficam mais baratas em Bitcoin e isso incentiva as pessoas a poupar ao invés de gastar o dinheiro. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque reduz a circulação do dinheiro na economia e, portanto, a própria economia em si. Lembre-se, a riqueza é gerada com a troca, é compra e venda que gera valor. Isso que gera valor numa sociedade. Se as pessoas não fazem trocas, ficam com o seu Bitcoin parado, o valor tende a cair. Uma economia incentivar o comércio é importante porque isso gera mais valor na sociedade, isso faz a economia crescer. Mas isso é muito mais simples de ser feito pela ponta da valorização via investimento. Ficar com o Bitcoin parado é ruim. A tendência é que você invista o seu Bitcoin no futuro para justamente ele ganhar valor. A ideia de gerar valor puramente incentivando o comércio é deletéria a longo prazo, é o que causa o grande problema da inflação hoje em dia. Finalmente, o terceiro tweet dele, ele expressa que o governo não vai deixar o Bitcoin pegar de verdade, e esse tweet explica os outros dois anteriores também. Na visão dele, o governo uma hora vai fazer algo para destruir a moeda, porque não quer competição com a moeda dele. O governo ganha muito dinheiro tendo o monopólio da moeda. Mas é aqui que ele mostra que não entendeu de fato o que é o Bitcoin. Porque se os governos conseguissem fazer isso, já teriam feito. Os governos estão doidos para acabar com o Bitcoin já faz algum tempo. O fato é que ele não está considerando é o quanto a tecnologia descentralizada tira poder do governo em todos os aspectos. Não é só a moeda que está minando os governos, eles também estão sendo minados em várias outras áreas. O governo está perdendo controle sobre o povo a uma taxa alarmante. E nenhum governo consegue se manter no poder usando apenas a violência. Um governo desacreditado pelos indivíduos não consegue governar. Então talvez Michael Burry esteja certo em uma coisa: o Bitcoin não é definitivamente uma boa moeda para o tipo de economia que temos hoje, com governos centralizados ditando a regra. Mas isso a gente sempre soube. Ele é o tipo perfeito para a economia que vamos ter no futuro, entre indivíduos, sem o Estado. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com. Cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!